Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais a um Crowd Talks e hoje eu estou aqui com Renato Braga e Leandro Ângelo. Leandro, prazer, Prazer. super feliz aí de estar com você. E o Leandro é um cara super especialista aí na área de transformação digital, né? Aí com vários anos ajudando empresas grandes, renomadas aí, né? Desde as maiores, tanto no parte financeira, parte de seguros, né? Diversos segmentos, né? E hoje é diretor de operações aí da América Latina da CIT, né? Acho que uma das principais empresas de transformação digital aí do país e que recentemente abriu capital na Bolsa de Nova York, né? Então, pô, super prazer estar aí contigo, Leandro. Seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado também, Renato, por costurar essa agenda aqui. Vai ser especial para fazer essa troca com vocês aqui. Legal. E, Leandro, tem uma coisa que me chamou muita atenção ali, quando eu estava até vendo um pouco da sua trajetória. Você fez formação, você foi formado em engenharia de software, né, de computação, e depois você fez pós-administração, pós ali na parte de administração de empresas, né? E acho que uma das grandes coisas que tem na transformação digital é, de fato, você unir esse conhecimento técnico com esse conhecimento de negócios, né? E pela sua formação, acho que fica meio claro, assim, esse caminho que você trilhou, assim. O que você pode falar, assim, o quanto que isso te ajuda hoje no dia a dia, né? Para chegar até onde você já chegou, né? Como que você pode abordar esse assunto? Acho. Bom, tecnologia, quando. Acho que uma geração antes da minha, a turma pegava as pessoas na rua. Ah, vem estudar tecnologia, na época informática, né? Então, teve um período aí que, para aqui no Brasil, esse mercado ele não tinha a visibilidade e o potencial que ele é hoje, né? Eu brinco com a minha esposa, grato de ter me apaixonado por essa área e ter me conectado, porque sem dúvida é um segmento que não para de crescer, não vai parar, e ele cria possibilidades de carreiras N, né, vários tipos de especialização, mas quem não se jogou ainda e estiver querendo se jogar, saiba que você precisa se atualizar o tempo inteiro também, as coisas ficam Exatamente. deprecated muito rápido. Exatamente. Então para mim foi super legal, assim, eu já tinha essa paixão por um lado de tecnologia. Eu lembro que no meu começo de carreira eu queria me conectar até com eletrônica na época, né, informática ainda não tinha, tecnologia de informação não tinha o peso que tem hoje, mas acabei que eu me deparei com alguns sistemas com código-fonte, ainda trabalhando como auxiliar administrativo numa empresa, e aí, autodidata mesmo, comecei a codificar ali e falei: "Puxa, eu acho que aqui tem um negócio que me apaixona", e aí me joguei para fazer primeiro processamento de dados, para depois fazer engenharia de software. E o assunto que você comentou, né, de administração de empresa, ele veio um pouco depois que eu já tinha um período como desenvolvedor, né, com liderança técnica, ainda bem próximo, do dia a dia dos projetos do código mesmo. Para mim foi um raciocínio de eu já sentia que naquela época a tecnologia como commodity não ia ser a resposta no médio e longo prazo, seria insuficiente você ser capaz de Uhum. gerar inovação olhando só a perspectiva de tecnologia, sem plugar isso com o negócio. E ali foi instinto mesmo, deixa eu me jogar para entender como se conduz e se constrói um business. Eu até tive meus momentos de empreendimento, também cheguei a ter uma em 99, cheguei a abrir uma empresa naquela boom do crescimento das .coms, né, e acho que foi bem importante, porque ele trouxe outras disciplinas e outras perspectivas que me ajudou a conectar mais a tecnologia como uma alavanca e acelerador para o negócio. Isso tem me ajudado, inclusive, até hoje. Obviamente, quando eu fiz esse curso, ele estava mais focado na administração empresarial tradicional, mas você Uhum. consegue fazer os links e os paralelos, e me forçou a estudar outras coisas também nessa perspectiva de business, posteriormente, por essa experiência boa que foi ter juntado esse lado tecnologia e negócios aí. Uhum. Não, super bacana. Eu vejo assim, acho como fundamental, né? Porque assim, se você quer fazer transformação digital numa empresa já consolidada, você primeiro precisa entender, né, como que ela funciona, né? Ali a parte de vai envolver processos, né? Vai envolver ali os units econômicos do negócio, né? E você vai ter que repensar tudo isso, né, para criar alguma coisa nova, mas, né, eu vejo hoje em dia que tipo, é quase impossível fazer uma transformação digital se você não tiver a visão de negócio, né? Ou pelo menos ali quem está conduzindo essa parte não ter essa visão, né?
Não, sem dúvidas. E eu vejo, atualizando um pouco mais para as experiências mais recentes, primeiro que uma jornada de quando a gente fala de transformação, ela precisa ser uma jornada que entrega os resultados de impacto. Ninguém se joga para uma transformação se você não espera grandes saltos de resultado. E quando a gente fala grandes saltos, a gente está falando de 40, 50, 60% de ganho, porque a gente sabe que o esforço e o investimento, ele é não trivial, quando o Uhum, assunto é transformacional, né. E ele passa, como você comentou, ao longo da jornada, foi um primeiro de como que a tecnologia, na verdade, ela é um meio para entregar um resultado de negócio, e até a evolução desse raciocínio depois também, de como que o negócio, na verdade, é uma paixão e uma ambição por sanar dores ou atender ganhos que o consumidor está buscando. uhum, Então você começa a fazer esse modelo puxado, né, de o que que lá o mercado está exigindo, está buscando, está precisando de experiência, né, o que que ele tem que ele está ambicionando, como é que você traduz isso para um modelo de negócio, e como é que tecnologia te ajuda a entregar isso numa outra escala, né. uhum. Essa era das nativas digitais, elas pegam muito essa perspectiva de como é que eu resolvo um problema, mas em escala global, né. Sim. Então, essa jornada de ir adquirindo essa entendimento de quem dita o ritmo e a velocidade das coisas é o consumidor. O seu dever de casa, como é que você transforma isso num resultado de negócio e como é que você usa a tecnologia para viabilizar, eu acho que isso vai a cada jornada, a cada experiência vai ganhando mais clareza desse movimento. Uhum. Bem legal. E como que você, assim, qual que é o maior erro que você vê as empresas cometendo aí, né, que você lida, assim, né, os maiores desafios, né, vamos dizer assim, que você vê quando uma empresa, ela tem pessoas ali conscientes que querem apostar na transformação digital para dar esses grandes saltos, mas tem N pessoas ali embaixo que vão precisar ser convencidas, né, coisas vão precisar ser descobertas ali, quais são os principais desafios ou erros que você vê, assim, nesse processo? Eu posso citar aqui os top 3 na experiência pessoal aí nos últimos 6, 7 anos. Eh, um deles, as pessoas precisam entender que a transformação, por mais que ela seja digital, ela passa por pessoas. Então eu acho que esse é o primeiro pilar, né, é não trivial a necessidade de mudança de mindset, de mudança de comportamento do time. E a nossa jornada, ela foi muito de como que eu consigo impactar as pessoas com esse novo jeito de pensar, né. Se a gente olhar as grandes companhias, sempre envolve um suporte da estrutura de pessoas, da estrutura de marketing, e eu vou dar alguns exemplos aqui, esses exemplos também são bons, mas eles não são suficientes. Por exemplo, a gente cria uma divulgação da nova cultura e comunica e capacita as pessoas, a gente escreve esse novo jeito de pensar na porta dos elevadores, a gente pinta as escadas com essas mensagens, a gente muda o ambiente para traduzir, e tudo isso é importante, mas não suficiente. De longe, para essa cultura mudar de verdade, você precisa mudar o dia a dia das pessoas, como elas realmente tocam o trabalho delas. Então, se a gente pegar uma perspectiva de, poxa, quem dita a velocidade é o consumidor, eu precisaria estar falando com ele com um intervalo de tempo bem mais curto. Então, como é que eu mudo o dia a dia do meu time que entrega esses produtos ou serviços para que ele tenha de fato uma interação com o consumidor num curto intervalo de tempo, para que ele seja capaz de aprender mais rápido com a visão do mercado, né? Se você não promover essa mudança no processo, nas ferramentas, na forma como as pessoas rodam no dia a dia, você não muda a cultura. E para a gente foi um aprendizado que veio até lá, há muito tempo atrás, que veio do Lean, que começou na década de 60 na Toyota, mas quando foi a transição da planta da Toyota para os Estados Unidos, que o John Shook teve esse trabalho, ele chegou à conclusão que se o modelo mental antigo de mudar uma cultura era uma pirâmide, onde eu falo dos meus valores, a minha nova cultura, e as pessoas percebem os valores, atitudes e muda o dia a dia delas, é o contrário, eu mudo o dia a dia das pessoas, elas percebem esses novos valores e atitudes e com o tempo a cultura vai mudando, né, é uma transição bottom up. Então eu vejo que esse é um fator grande. Se eu pegar grandes corporações, pegando empresas que não nasceram digitais, né, vou pegar o mundo das não nativas digitais aí,
às vezes empresas centenárias, além de pessoas, a forma como você mede, né, o seu modelo de gestão impacta muito se você vai dar passos acelerados na transformação digital ou não, né. Você pegar um modelo de gestão, a turma que é apaixonado com Drucker aí, se você não consegue evoluir o que você não mede, mas ao mesmo tempo, do jeito que você mede, gera comportamentos, e as pessoas reagem aos estímulos que você está dando. Então, se você tem um modelo de incentivos que não incentiva colaboração entre as estruturas de time, ele não incentiva um modelo de experimentação, você não vai conseguir gerar inovação, você não vai conseguir acelerar. Então, o modelo de incentivos, ele também eu vejo que é um segundo fator que impacta bastante. Eu diria que o terceiro, ele está muito associado que, em última instância, quem tá assinando, né, quem está sendo os sponsors dessas jornadas de transformação digital, eles são donos ou eles são um colegiado que estão tocando negócios. Uhum, E a transformação digital por si só, sem impacto no P&L, né, sem impacto nos resultados, na rentabilidade da companhia, ela perde prioridade assim que vier uma pandemia, assim que vier um momento de recuada do mercado, essa agenda vai cair. uhum, Como que ela se mantém de pé? Se ela está entregando resultados para o negócio, né. Se ela uhum, está impulsionando o meu share com os clientes no mercado, se ela está impulsionando o volume de produtos e serviços que eu estou colocando na mão e isso está aumentando a participação dos clientes, né, no negócio. Então, muitas empresas entendem que a transformação digital, ela é um problema da área de tecnologia, do departamento de tecnologia, ou ela é do marketing. Esse é um dos erros bem comuns, né. Enquanto não entender que a transformação digital é um desafio enterprise, que costura todos os produtos e serviços, inclusive a cadeia de valor necessária para entregar isso, então não deveria estar delegado para um departamento, deveria estar essa responsabilidade deveria estar distribuída nas lideranças da companhia e empresas de dono, né, que tem um CEO ali, ele tinha que entender que isso é um desafio dele para o negócio, né, como entrega o meu negócio digitalmente, né. E às vezes é um cenário que não tem um P&L atrelado, não tem um resultado, não tem um budget direcionado, com gestão, com governança em cima disso. Então eu vejo que esses 3 fatores, na nossa experiência, são os mais impactantes, um que cruza as culturas de pessoas, que cruza essa visão do raciocínio de negócio, né, então esses são alguns dos fatores que eu vejo que, muitas das vezes, faz ou a jornada ser interrompida na linha do tempo, uhum. ou ela tem uma curva bem mais lenta de resultado. Uhum. O termo transformação digital também não ajuda muito, né? Acho que fica muito enviesado. Ao seu ver, qual que seria aí a nova forma de enxergar, de forma que as empresas consigam entender essa verdadeira transformação? Eu vejo que, na nossa área, os nomes, eles viram buzzword numa velocidade Viram muito muito rápido. grande. Sim. E não quer dizer que não existe valor e não existe, de fato, uma mudança por trás dos nomes. Mas como todo mundo se apaixona muito rápido, ele toma uma escala muito rápido, e assim que você começa a ter os primeiros resultados não tão bons assim, isso vai tomando uma proporção de é mais uma tendência ou mais uma moda da tecnologia que não vai durar muito tempo, né. Mas se a gente for pragmático, qualquer empresa, se ela parar 2 minutos para raciocinar, o que seria um novo entrante no meu mercado, sem assets físicos, que conseguisse entregar os meus produtos ou serviços na mão do meu escopo, da minha esfera que eu entendo hoje que são meus clientes, né. Não precisa de uma reunião de 1 hora para você perceber que existem possibilidades. E se isso acontecer, esse mercado vai sofrer disrupção. E essa disrupção, ela é, de fato, a transformação digital que a gente está falando, né. E às vezes você não percebe que uma coisa é concorrente da outra. Vamos pegar, talvez, brands aí que são conhecidas pelo público geral, né. Eh, a própria Netflix, quando começou, era aluguel de CD, mas hoje ela é uma grande empresa de estrutura de streaming. E agora ela concorre com a Disney, porque ela precisa produzir o próprio conteúdo dela, então ela também é produtora de conteúdo. A própria Amazon começou vendendo livros, mas é o maior player de cloud do mundo,
é quem está mais avançada junto com o Google nos gadgets de automação dentro da sua casa. Você percebe que são outros mercados, né. Se a gente pega um negócio simples, que é tomar café, a Starbucks. Aí você pode pensar assim: "Quem que é o concorrente da Starbucks?". "Ah, uma cafeteria aqui do bairro. Eu vou deixar de tomar café nessa cafeteria e vou na Starbucks". Mas será que a WeWork entende a Starbucks como um concorrente? Você pode marcar uma boa reunião com seus amigos, ter uma excelente Wi-Fi de graça e ainda por cima tomar um café na Starbucks. Então essa percepção de concorrente, Mudou mercado, muito. ela fica muito mais cinza com o uso da tecnologia. As barreiras, elas se quebram numa velocidade muito maior. E eu acho que a transformação, ela tá nesse ponto. Como é que você começa a trazer para você um cliente que não é seu. Eu estava num papo com um CEO de um grande player de varejo do mercado, e interessante como é que ele já estava mudando o raciocínio para essa visão de tecnologia e plataforma, né, a gente está falando muito de ecossistemas hoje. Uhum. E para ele era assim: "Poxa, para mim hoje eu queria fazer essa parceria com aquela outra empresa de varejo, que para mim ela não é concorrente, porque na minha plataforma passam por dia 80 milhões de clientes". Imagina o que que é eu usar essa plataforma que já existe, que passam 80 milhões de clientes, e agregar outras coisas que esses clientes querem. E te digo mais, eu sei o que eles querem, porque eu tenho uma inteligência de dados aqui para Uhum. propor isso. Eu acho que essas são as nuances dessa transformação. Se eu fosse ditar o que precisa ser ajustado na linha do tempo, é o nível de senso de urgência e clareza de impacto de negócio para o momento do mercado. Se eu estou num momento de grande adesão, de escala de produto, talvez é sobre aumentar investimentos, atingir novos mercados, expandir. Mas se a gente olhar o momento do mercado agora, é um momento de recuo, é um momento de certo grau de insegurança. Eu diria que agora é o momento do que eu chamaria, talvez não de transformação digital, mas de digital efficiency. Como é que eu continuo essa aceleração digital, porque ela traz uma série de benefícios de saving e ela muda de patamar a experiência do consumidor final, mas ao mesmo tempo ela precisa ser entregue com mais alto nível de eficiência. E às vezes eu vou parte dela tá na própria resposta de uma novo jeito de fazer engenharia, que traz questões de automação, de no code, low code, de ecossistemas com aceleradores, e, ao mesmo tempo, ela também traz como é que você tira carga de processo, de gestão, de ferramentas, que você consegue trazer isso para a dinâmica de produção dessas soluções e desses serviços, né. Então, se eu colocasse uma vírgula aí, Renato, nesse momento da transformação, eu acho que ela não deixa de ser uma transformação digital, mas ela tem que ter um raciocínio de eficiência muito maior pelo dado o momento de mercado, né, dado o momento de investimentos. Não. Não, é engraçado, vou dar até um exemplo prático, eu estava eu mudei de São Paulo para o interior, né? E aí eu fui querer adicionar minha esposa na conta bancária para a gente começar a ter um controle melhor ali das contas. Aí, beleza, fomos no Itaú, e aí a mulher falou: ah, não dá para você. Primeiro, não dá para adicionar pela internet uma pessoa ali. Aí você tem que ir lá na agência. Foi na agência. Aí ela falou: ó, para eu conseguir fazer isso, você precisa migrar a conta da sua agência de São Paulo para a agência daqui. Aí, beleza. Ela falou: ó, quando isso acontecer, você volta aqui, que aí dá para pedir um novo cartão, não sei o quê, adicionar a pessoa, depois pedir o cartão. Sabe? Tipo, é tudo um processo que assim, não dá para fazer de uma vez. Sem brincar, eu fui na agência 4 vezes. É. 4 vezes E para essa conseguir fazer um negócio que você fala hoje em dia, que você para pensar nos bancos digitais, não sei o quê, né? Tipo, é, isso assim, isso é um processo, né? Óbvio, Exato. uma grande corporação, centenas de milhares de pessoas, processos estabelecidos, provavelmente tem regras de comissionamento por agências que tinham clientes e não sei o quê, e mudar tudo isso é uma coisa extremamente complexa. Mas verdade. é engraçado, porque assim, do ponto de vista de consumidor, não sei o que você começa a ter essas disrupções de bancos digitais, não sei o que, você fala, não é possível que isso ainda esteja acontecendo, né? E os caras precisam Pois pisar é, no acelerador para tipo, total, virar essa chave, sabe? total. E até as nativas digitais, eu diria que tem o seu nível de desafio, né. Pegando o seu exemplo, eu tive uma outra experiência aqui também, eu estava empenhado em levar minhas 2 filhas, eu tenho uma de 17 uma de 11, para uma jornada de gestão financeira maior. Então: "Ó, vamos cortar aqui os
presentes nas datas comemorativas, Natal, aniversário, Dia das Crianças, e vamos fazer uma mesada, mas agora o dinheiro é de vocês, vocês administram. Não adianta me pedir, o Legal. dinheiro agora vocês gerenciam na linha do tempo. Aí eu fui buscar um banco para abrir, obviamente, fui nos bancos de digitais, né. Teve Sim. alguns deles que eu entrei e digitando o CPF delas eu não conseguia, é menor de 18 anos, não consegue ter uma conta. Outros eu até conseguia, mas não dá para ter cartão por regulação e etcétera. Até que eu cheguei no banco e a experiência foi fluida, que eu digitei o CPF, sabia que é de menor, já me propôs um produto Kids, com cartão de débito, com uma Que conta legal. para elas, individual, com eu tendo o meu usuário podendo gerenciar e estabelecer e etcétera, inclusive podendo ter acesso a alguns tipos de produtos de investimento para elas experimentarem o que que era isso. Então você vê, você muda um pouco a jornada, você deixa ela mais fluida, Uhum. atendendo mais a expectativa do cliente, deixa ela sem fricção, né, que é a palavra mais comum que a gente usa, e ainda atendendo um ganho que eu queria gerar e resolver uma dor, o ganho que eu queria gerar era criar essa experiência financeira para elas. E a dor que eu tinha é que, poxa, tá travando, são crianças, eu não consigo gerenciar. O banco que conseguiu fazer isso foi onde eu abri a conta e tem grandes chances de ser o primeiro banco delas se estabelecerem um Exato. certo nível de relacionamento. Tudo bem que a Legal. gente sabe que tem uma diferença grande aí de gerações, porque tem sempre essa visão de olhar no futuro, que elas também só vão se manter se essa experiência continuar É. agradável para ele, diferente de outras gerações que mesmo com experiência ruim, tinha Uhum. uma janela de transição de produtos e serviços um pouco mais alongada. É. E é interessante, até no meu exemplo, assim, você fala, por que que você não abriu numa digital e você vai 4 vezes no banco? Porque os digitais não tem essa coisa de conta compartilhada, né? Ainda não tem, né? Exato. Que é uma persona, que é uma pessoa de família, quer ter mais controle sobre as finanças da família e tal, né? Então, é o mesmo exemplo É. sobre o Kids, assim, né? Tipo, Eu lembro que o Leandro, numa das entrevistas, ele falou: ganha quem aprende rápido. É isso, cara. Hoje é isso. Não tem muito o que Sem fugir. dúvida, sem dúvida. e e assim, como é que você enxerga, assim, tem grandes cases ali, né, exemplo, sei lá, Magalu, né, que criou labs, né, e aí muitas empresas começaram a criar labs que são estruturas separadas, né, mas que, assim, tem uma certa autonomia ali dos C-levels ali, né, para as inovações que vão vir, entrar no ecossistema, ou você vê, tipo, mais, funciona melhor, por exemplo, sei lá, já integrado ali dentro, né? Que nem, sei lá, esse exemplo que eu dei do Itaú, ou que você deu do banco, que você, né? Que os caras, putz, uma nova persona que os pais querendo ajudar a educação financeira dos filhos e começar a criar contas kids e como é que você vê isso, assim, as melhores práticas, até por experiência, assim, de clientes que têm dado certo aí na CIT, né? É criar áreas separadas ou isolar núcleos ali dentro e ir atacando ponto por ponto, assim, né? Essa é a pergunta de milhões de dólares, né, mas eu vou compartilhar um pouquinho da minha percepção bem pessoal, assim, Uhum, do que eu pude vivenciar. Tem várias formas de você organizar a sua estrutura, seu raciocínio de negócio, né, você pode focar num produto da concorrência, você pode focar na sua plataforma, você pode focar num modelo de negócio, mas de longe, o raciocínio do entendimento do seu consumidor é o que você tem menos chance de errar. Então se eu fosse me organizar hoje, eu tivesse abrindo uma nova abordagem de mercado, uma startup que vai resolver um certo problema, meu primeiro passo seria entender a jornada que eu estou tentando endereçar, a jornada desse consumidor que eu estou buscando atender. Eu tentaria me organizar em prol dos big moments dessa jornada, né. Se eu pegar a gente estava falando aqui de investimento como exemplo, né, sei lá, se eu fosse só um banco tradicional, a primeira coisa que eu queria é estimular alguém a investir, né, que era o que eu queria com minhas filhas, estimular ela para esse raciocínio de pensar no futuro, de se planejar e etcétera. Uma vez que elas estão compradas com isso, poxa, se eu sou uma instituição que estou entregando opções de produtos, eu queria entregar a melhor assessoria para ela disso, tipo, as opções que ela tem, que tipo de acesso ela pode ter, o que que é recomendado para cada situação, e talvez terceiro, agora que o dinheiro está investido, como é que ela tem uma experiência muito fluida e muito agradável de entrega uhum, disso. Então, deu uma visão simplificada aqui em 3 etapas, a gente sabe que jornadas são muito mais complexas do que isso, mas exemplificando, eu teria
eu me estruturaria sim para entregar esse valor para a ponta, e dentro dessas estruturas eu teria o time mais multidisciplinar possível, para eu tirar todo tipo de ineficiência, de dependência, para que se eu estou olhando para essa etapa do meio da jornada aqui de assessoria, eu entregar de ponta a ponta isso com capacidade criativa, com cuidados legais, com entendimento de tecnologia e infraestrutura. Então, eu olharia esses times, essa organização dessa forma. Eh, Sem dúvida, a liderança com esse olhar, né, de que eu penso no consumidor, traduzo isso para negócio, tecnologia vai me acelerar e eu tenho que ter um time de talentos aqui dentro, eu vejo que tem 6 grandes pilares que essa jornada ajuda em termos de raciocínio. Eles não têm uma ordem, na minha visão, é sobre e esses 6 precisam estar o tempo todo no meu raciocínio. Poxa, eu sempre tenho que estar pensando em dados. Porque gerir e entender os dados, o comportamento do meu consumidor é fundamental para eu tomar as decisões, como o Renato falou, se eu estou aprendendo rápido, eu devolvo muito rápido isso para o mercado. Uhum. E para devolver rápido, um outro jeito que eu tenho que raciocinar é pensar pequeno. Não adianta eu fazer grandes jornadas de grandes desenvolvimentos, grande estrutura. Quando eu lançar para o mercado, ele já ficou obsoleto, o comportamento já mudou. Então eu Uhum. preciso estar o tempo todo raciocinando, nessa perspectiva. Eu tenho que pensar cloud, não tem como, se você tem um produto, uma solução, um serviço digital, se você encontrou e atendeu uma dor e esse negócio escalar de uma hora para outra, sua plataforma parar, eu não sei se ele volta, esse consumidor, porque ele já perdeu uma confiança. Então você tem que pensar, construir isso preparado para escalar, uma vez que o consumidor entendeu o seu produto, o seu serviço, né. Uma outra perspectiva é pensar open, guardada as devidas proporções de inteligência competitiva, de regulamentação, de LGPD, se você conseguir estar conectado com parceiros dentro de um ecossistema que te acelera, que impulsiona o seu negócio, que agregam para o seu raciocínio, eu acho que é fundamental, para essa jornada ter esse tipo de estrutura e raciocínio. E obviamente talentos é fundamental, a gente sabe que tudo isso é feito por pessoas, né, tem Uhum. gente boa, gente conectada, apaixonada em fazer essa história, é fundamental. E um que eu até citaria um pouco antes, acabei deixando aqui para o final, você precisa entregar isso para o seu cliente na hora que ele precisa e onde ele precisa. Então você tem que pensar em mobilidade, que não é novidade para a gente, só que a mobilidade ela ultrapassou muito a fronteira do costume da gente pensar que é o celular. É muito Uhum. mais do que isso, né. É a sua TV, que você tem em casa um Android TV, por exemplo, é o seu relógio Uhum. e por aí vai, né. O nível de acesso e conexão, ele saltou muito, né. E no case da Magazine, como você comentou, eu acho que uma grande mudança aí, além da liderança do Fred, né, de ter enxergado essas coisas lá atrás, o único cuidado que eu teria para os outros players que olham a Magalu é que talvez você não tenha o tempo que a Magalu teve, porque ela enxergou isso lá atrás, né, esse trabalho do Fred, posso estar desatualizado aqui, mas já vai para 10 anos desde que começou essa Sim. jornada, né, ele saiu na Bastante frente tempo. bastante tempo, e essas empresas hoje que precisam reagir, ela não tem 10 anos. Não tem. Então ela precisa encontrar outros aceleradores. E aí volta naquele pilar do open que eu comentei, né. Como é que você precisa ter autonomia de se entender como uma empresa de tecnologia, mas você está plugada num ecossistema de parceiros e de gente estratégica contigo que está na vanguarda e está na ponta das discussões que o seu negócio exige para colaborar contigo no crescimento do seu negócio. Uhum. Não, e é interessante, né, esse mindset, porque foi até o exemplo que você deu no. Você estava falando, né, da empresa de varejo. Em um segmento eles podem competir, mas em outro eles podem se ajudar e estar num outro mercado, né? E é engraçado, né? Antes você tinha, putz, quero matar esse aqui, e agora você, tipo, putz, não, beleza, a gente briga aqui, mas vamos se ajudar aqui, vamos crescer junto nesse. É outro cabeça, né? É, é. Esse cenário agora no Brasil eu sinto que está ganhando mais força, esse raciocínio mais de ecossistemas, de
com os devidos cuidados de inteligência competitiva, eu ter mais empresas plugadas comigo, sejam parceiros estratégicos, tipo a CIT, sejam startups que complementam soluções do meu ecossistema, sejam outras empresas que estendem minha cadeia de valor, hoje eu vejo que o Brasil começa, no nível de CEOs, de C-level, a ter um mindset mais aberto para isso, né? Eu diria que há 5 anos, 3 anos atrás, ainda era um raciocínio muito fechado, do tipo, se eu abro um pouco de conversa, eu estou pondo em risco o meu negócio, e eu acredito que os grandes saltos de patamares para o futuro, eles passam por acelerações e mais conexões de ecossistemas. Eu acho que são essas, quem conseguir se adequar e trabalhar os próximos ciclos dessa forma, são as empresas que vão ter resultados mais sólidos nos próximos anos, na minha visão. Uhum. Não, super bacana. E acho que também é uma baita oportunidade para as startups em si, né? Porque assim, você para pensar, a startup ela é bem verticalizada, né? Ela foca em resolver um problema ali detectado da maneira mais eficiente possível, né? Então, sei lá, né? Provavelmente existe fintech para abrir conta para criança, para, né? Então, tipo, em vez às vezes você criar ali às vezes um squad, não sei o quê, mexer uma série de coisas, vale a pena você fazer aquisição, né? E colocar ali no meio para esse tipo de perfil e adicionar esse serviço, né? Uma nova persona ao seu ali, né? Total, total. Tudo que eu acho que acelera e valida, né, essa hipótese, porque no começo você está considerando que é uma hipótese, né? Uhum, A gente está falando aqui dos exemplos que a gente deu, né? Eu falei lá das crianças, mas isso tem um tamanho de volume de negócio para um banco tradicional, né? O quanto que abrir uma conta Kids vai mudar o sim, meu sim. resultado global, né? A gente sabe que tem essas reflexões, né? Mas sem dúvida, quando você pluga algo e acelera, como você comentou, né? Se eu tenho uma estratégia resolve, eu testei e esse negócio deu uma atração gigante, Uhum, poxa, eu não precisei gastar todo aquele ciclo de desenvolvimento, toda aquela jornada inteira, eu consegui validar essa hipótese. E ao mesmo tempo, a gente também olha, né, o raciocínio, a gente, pela disrupção digital, a gente fala muito: "Ah, as nativas, as nativas, as nativas", mas, cara, elas também enfrentam dificuldades nessa jornada de transformação digital, porque às vezes você tem um problema, que é agudo mesmo, e você tem um produto que endereça de fato, isso escalou muito rápido, e o que que acontece como todas as empresas, né, precisam tomar decisões pela velocidade que o mercado está exigindo. E aí você gera às vezes débitos técnicos, você gera desafios adicionais para a plataforma do jeito que ela foi pensada lá atrás e o momento que você está de scale up. Às vezes você tem o desafio cultural, né, às vezes as pessoas também estão sendo valorizadas, e você não está conseguindo manter as pessoas na sua startup, elas estão tá com um attrition alto, a gente sabe que tecnologia está tendo uma demanda gigantesca, né, por profissionais, e elas também enfrentam esse desafio, né. E como é que você ajuda nessa jornada de que ela já é uma nativa, já raciocina e o business é todo digital. Como que você mantém talentos na sua empresa? Que movimentos você faz para isso? Como é que você trabalha esse débito técnico? Como é que você endereça com engenharia, e arquitetura na linha do tempo para garantir que você está fazendo esse build quality in, esse build security in? Então a gente fala muito das tradicionais pelo desafio da transformação, mas até na experiência recente, as próprias nativas digitais também têm precisado de ajuda nessa jornada, pela velocidade que o produto dela deu tração, né. não, com certeza. Eu acho que assim, do lado das startups aqui, eu que tenho a visão de empreendedor, assim, você tem um lado de tipo tempo de curva de aprendizado que você vai pagar por construir alguma coisa, né? Ao mesmo tempo, tipo, você tem que estar antes do tempo para chegar ao timing certo, você está com o produto pronto na hora certa, né? Então tem uma série de coisas ali que você acaba pagando ali por isso. E acho que tem uma outra coisa também, que é a velocidade que você depois que você achou ali que é o momento do scale up, que você vai tipo dirigir a startup, né? Você vai a 200 por hora, né? Como vem vários players aí, né? Rodada de investimento atrás de rodada, tipo em tempos cada vez mais curtos, né? E aí vai botando gente para dentro, é processo, é falta de treinamento, né? E aí, né, é uma coisa que acaba pegando, né? Aí é uma coisa muito de escolha de pessoa, né? Você, putz, eu vou focar mais em longo prazo e, e, e vou um pouco mais devagar, né? Vou dirigir, sei lá, 80 por hora, mas vou mais longe.
ou eu vou pegar e vou a 200 por hora e correr um risco de bater, sabe? Tipo, é um negócio... Eu vejo muito assim, pelo menos. Não, e é tricky essa raciocínio, porque se a gente parar para pensar, eu vou sair um pouco do cenário mais filosófico e empresarial do que é fazer uma transformação digital, eu vou lá para o dia a dia, como as coisas acontecem. No final, são pessoas que estão conduzindo esses engajamentos, né, esses desafios. São pessoas que estão preocupadas com a reputação delas, preocupadas com o resultado do quarter, Uhum, preocupado no momento de crise, o nível de empregabilidade delas, o que isso significa para o mercado, e é totalmente compreensível, às vezes, como algumas decisões são tomadas diante de todo essa bagagem, esse peso, né, que uhum, que 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 tá em cima dessas decisões numa janela de curto intervalo de tempo para ser tomado, né. Porque, às vezes, como bons comentaristas de futebol, a gente olha para trás depois que o jogo acabou e fala tudo que uhum. poderia ter sido diferente, Sim, É sim. mas a gente fácil, sabe né? que no momento dessas decisões são momentos complexos e as pessoas estão preocupadas com se eu vou garantir o resultado desse ano e se eu vou continuar sobrevivendo. Falando de uma startup então, mais ainda, porque tem um nível de limite de investimento, algumas delas ainda não têm break-even, então elas não dão resultado para pagar a sua Sim. própria operação, então realmente são decisões extremamente complexas, mas eu vejo que na maioria delas, quando o produto venceu o seu market fit e começou a escalar, é muito mais sobre uma estrutura e uma decisão de gestão para que essa plataforma esteja preparada para a escala, e também uma decisão de gestão, como é que a gente continua crescendo e gerando esse market fit, aprendendo rápido, voltando, encurtando esse ciclo de como é que eu falo no meu consumidor, né. Se esses 2 fatores acontecerem, eu vejo que mesmo com esses débitos, mesmo com essas decisões que às vezes geraram um passivo, Uhum. é possível sair do outro lado. Bacana. Legal. Falando um pouco, voltando um pouquinho mais, falando de pessoas, né? Muitas pessoas têm esse certo problema, né, em desaprender, igual a gente comentou ontem, Gabriel, em aprender a desaprender, né, a desapegar. Hoje eu fui comprar um headset novo, Bluetooth e tudo mais, a gente pegou ali, cara, anos 80, né, tem que ficar com onde que funciona e tal. A moça que me atendeu chamou o filho dela, que tinha 13, 14 anos, e perguntou a ele, o cara, puf, deu, apertou um botãozinho ali que estava quase sumindo, aconteceu. Então, a nova geração hoje aprende rápido, totalmente conectada, totalmente ligada. Acho que muita coisa está em não só contratar, obviamente, essas pessoas, mas aprender com elas, tá? Uhum. Total. Entender a velocidade em que o mundo gira e a galera dos anos 80, anos 70, igual eu aí, cara, entrar nesse meio, cara, senão a gente realmente fica para trás. Esse entendimento de consumidor, ele é não trivial, mas ele pode impactar, sei lá, um terço das suas vendas para os próximos 5 anos. Porque se a gente observar, igual você falou, Renato, pega a nossa, vou falar nossa aqui no chute aqui, anos 80, vai, a minha. Uhum. É aquela turma que Nossa. já nasceu numa geração que tinha internet, muito ativa, acessível, vamos dizer assim, mas ela teve acesso ao mundo analógico. Então a gente consegue entender os 2 mundos. Bom, eu Uhum. consigo entender os 2 mundos, vai. Sim, sim, eu tô nessa O também. Sou o muito. Tô nos telefone 80 também. analógico, né, ainda o Uhum. telefone, não esse smartphone que a gente tem hoje, mas a gente tinha acesso à internet, já tinha conexões, mas a velocidade e a democracia da informação na nossa geração foi bem diferente da década de 90. Aí já acesso à informação já muito grande. Anos 2000, todo mundo já online, o tempo Sim. inteiro, né, se eu pego a minha mais nova aqui, a Isabela, ela é 100% online. E não só isso, se eu pego a geração dela, diferente da minha com 17, ela 100% online e reclusa, né, porque a gente passou quase 3 anos por causa da pandemia remoto, né. As pessoas tiveram que aprender a interagir única e exclusivamente digitalmente. Momento bom para quem estava se jogando para metaverso, inclusive, que ainda tem uma jornada longa, mas momento bom. Concordo. E as iterações, elas são muito diferentes. E eu acredito que essa geração da pandemia 100% online e que teve uma restrição forçada de acessos sociais,
ela vai ter um perfil de comportamento digital muito diferente nos próximos anos. E as empresas conhecerem e entenderem essas mudanças é fundamental. É porque tem 2 níveis de entendimento do consumidor, né. Tem aquele de como ele está se comportando nesse momento, no que você já consegue interagir com ele, que toca, e como é que você está estudando para entender como que ele vai se comportar no futuro, né. Uhum. A gente teve um pós-IPO, a gente vem trabalhando aí em aquisições, né, a gente fez uma recente que já está divulgada para o Da mercado, Box, né? vocês devem ter acompanhado, né, da Box. Uhum. E a Box ela traz muito esse raciocínio, essa visão clara de como que eu começo a construir e olhar mais alongado o que esse consumidor vai buscar ali na frente. E para alguns mercados a disrupção é tão grande que eles precisavam estar agora já se preparando para essa mudança, né. Obviamente a gente sabe que de segmento para segmento, esse assunto da digitalização de comportamento de consumidor, ele tem uma curva de impacto um pouco diferente de um segmento para o Uhum. outro, mas alguns deles eu diria que o cenário já é urgente já. Bem legal. E até para quem não conhece aí que está assistindo a gente, né, a Box ela trabalha com pessoas ali de 18 a 24 anos, né? Até por isso que chama Box 18 a 24, que é justamente a geração que tá guiando os próximos comportamentos ali, né? Então eles acabam Exatamente. falando disso. Eu lembro que eu contratei eles quando eu trabalhava na Mil, faz um tempo ali, que eu cuidava ali da área de digital, e a gente também estava precisando fazer uma pesquisa de produto, tudo, e acabamos utilizando ali o serviço deles. É bem legal o trabalho, muito bacana mesmo. É, não, bacana. Pô, excelente, Leandro. Não sei se você quer deixar mais um recado aí para o pessoal que está se jogando, né, na transformação digital, querendo entender aí qual que é o seu conselho aí, para a gente ir encerrando aqui. Ah, legal. Na perspectiva de negócio, eu diria que encarar a transformação digital como parte do seu negócio, encarar a tecnologia como uma extensão do seu negócio, acho que é um primeiro ponto de partida de raciocínio, entendendo que, por mais que a minha indústria não está sofrendo esses efeitos, alguém pode estar fazendo esse investimento em breve e por que não você sair na frente? Você pode estar pegando esse market share de uma maneira muito diferente. Então, pensando na perspectiva de negócio, eu acho que é um caminho sem volta, né? A gente vai estar cada vez mais digital, cada vez mais conectado. Uhum, Não existe outra opção. isso é verdade. Para perspectiva profissional, né, de quem quer se conectar, sem dúvida, somos profissionais de tecnologia, a gente é apaixonado pela nossa área, eu acho que vai continuar surgindo muitas oportunidades, novas especializações, né. A gente deu o exemplo de metaverso aqui, por exemplo, Uhum. criptomoeda que acelerou muito Blockchain, recentemente, né? então, né, blockchain, então assim, eu creio que o mercado está super aberto para você se jogar e entrar. O que eu diria para profissionais é: esteja disposto a continuar aprendendo, continuar estudando e não tenha medo de errar também, ninguém sabe tudo, nossa área é Ixi. tão diversa e tão variada em assuntos que ninguém vai saber tudo, então não fique com essa pressão de que eu tinha que saber tudo. Se você tiver um raciocínio de problem solver, eu acho que isso já te dá um gabarito bem bacana. Eu lembro muito de uma frase de uma desenvolvedora do Stack Overflow, que ela falava que eu preferia, desenvolver o foguete da SpaceX que está indo, povoar Marte, desenvolvendo em COBOL, que é uma tecnologia super antiga, Uhum. etc, Sim, sim. do que estar na super tecnologia fancy desenvolvendo um sisteminha padrão, sei lá, de folha de pagamento, que é um problema que já tem solução, muitas soluções no mercado, né. Então eu acho que para os desenvolvedores eu diria essa perspectiva, e eu acho que a transformação para nós consumidores também, ela tem sido especial. Eu acho que ela vem nos dando mais conforto, vem nos dando um tempo de resposta melhor, vem nos dando custos mais acessíveis. Então, até como consumidor, eu vejo que dá um orgulho, né, da gente que está nessa área, poxa, essa mudança Sim. somos nós que estamos promovendo, então eu acho super especial, poder fazer parte dessa mudança, né, que não De vai parar construir por esse aqui, mundo novo, né? Porque, queira ou não, a gente está construindo um mundo novo, né? totalmente, Para atender cada vez melhor as pessoas aí, né? Em várias frentes, né? verdade. E de novo, Exatamente. muito obrigado pelo convite, Gabriel e Renato, foi um Não, prazer trocar com prazerzaço. vocês aqui. Super Valeu, prazer. Leandro. Valeu, obrigadão Obrigado. pessoal. Valeu.